E aí moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje nós iniciamos aí uma sequência de 4 aulas falando de sistema nervoso e sensorial. Nesta primeira aula, o que a gente vai ver? Ainda não vou entrar no sistema nervoso e sensorial humano, a gente vai ver uma fisiologia comparada. Eu acho que é muito interessante a gente entender como que acontece o processo em outros grupos animais. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, lá desde os quinidários, como que é o sistema nervoso de um quinidário. Só eu não sei o que é um quinidário. Então uma água-viva, uma anêmona, por exemplo. Beleza? E aí a gente vai ver, pô, tem alguma situação especial aí nas cobras, alguma situação sensorial, por exemplo, nos tubarões. Então, esse é o objetivo dessa aula, certo? No segundo momento, numa segunda aula, a gente entra então daí no sistema nervoso humano e depois sistema sensorial humano. Bora lá então, galera. Sequência de 4 aulas, vem comigo, vamos lá, dar uma conferida. É uma aula bem legal, né? Você que gosta aí, né, de estudar os animais, os seres vivos, é uma aula bacana. Então vamos lá. Falando de sistema nervoso e sensorial, então, professor, o que é uma fisiologia comparada? A gente primeiro dá uma comparada em relação a como que isso funciona em outros grupos e depois fala, né, aí do sistema nervoso humano na aula de número 2. Então veja, galera, quando a gente fala de sistema nervoso e sensorial, né, eu gostaria primeiro de trazer aqui alguns animais invertebrados. Quando você estuda lá os invertebrados, você começa lá estudando os poríferos, que são as esponjas, aí vem os quinidários eu tenho as águas-vivas, temos as anêmonas, os corais, né, os recifes de corais. E aí é importante a gente, né, dar uma olhada, tem alguma situação especial? Depois dos quinidários, né, vem os plateumintos, que são os vermes achatados, como as planárias, as tênias e os esquistossomos. Depois vem os nemateumintos, temos lá a lombriga como representante, anelídeos. Daí anelídeos você tem ali, né, a minhoca, sanguessuga, os vermes ali, né, poliquetos, que é o nereis, né, o mais famoso aí, nereis, eunice. Aí nós temos os moluscos. A gente tem os moluscos que, né, são mais complexos, como polvo e lula, a gente vai dar uma olhada nisso também, certo? E aí vem os artrópodos, dentro do grupo dos artrópodos, entre os insetos, aracnídeos, crustáceos, e tem os miriápodes, né, como os quilópodos, que são as lacraias, e os diplópodos, que são os piolhos de cobra. Depois dos artrópodos vem os equinodermos, e assim nós fechamos, né, os invertebrados. No grupo dos equinodermos a gente vai dar uma olhada em relação, né, à estrela do mar, que é o principal representante, o mais famoso, e depois a gente dá uma olhada lá nos vertebrados. Então, em relação a vertebrados, a gente vai dar uma olhada ali o que tem de especial. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos falar aqui então em relação ao primeiro sistema nervoso aí dos invertebrados. Professor, por que você não começou pelos poríferos, pelas esponjas? Porque lá é ausente, né? Uma esponja não vai ter ali nenhum neurônio ali para contar a história, não tem sistema nervoso, beleza? E aí nós vamos para os quinidários, né? Nos quinidários, gente, nós temos um sistema nervoso difuso. Veja, aqui você ainda não tem a formação de um cérebro, não tem cérebro, tá? Primeiro, não tem cérebro, é um sistema nervoso difuso. É como se fosse, né, uma rede de neurônios espalhadas pelo corpo do animal. Difuso é isso, é espalhado, né? Então, neurônios, né, da rede nervosa, aqui você tem ó, uma célula epitelial, uma célula sensorial. Então assim, gente, são neurônios espalhados pelo corpo. Você ainda não tem esses neurônios organizados, formando, né, um processo ganglionar ali. Sistema nervoso é difuso, beleza? Então, primeiro animalzinho aí é ter um sistema nervoso, os quinidários. Um detalhe, não dá pra gente dizer assim, então as anêmonas, as água-viva, os quinidários de forma geral são mais evoluídos do que uma esponja? Não, não é essa a ideia, né? Não é mais evoluído. Não dá para dizer que um quinidário é mais evoluído do que uma esponja, gente. As esponjas estão no nosso planeta aí, né, 500 a 700 milhões de anos. Então, se elas estão há tanto tempo no nosso planeta, significa que elas se adaptaram bem, elas têm uma boa adaptação. O que a gente pode entender, então, é que um quinidário é mais complexo do que um porífero, mas não mais evoluído, certo? Às vezes a simplicidade de uma esponja do mar, às vezes é interessante, né, para sua adaptação, para sua sobrevivência. Bora lá então, sistema nervoso difuso nos quinidários, e aí eu pego então, ó, os plateumintos, vermes achatados, como a planária, tem os esquistossomos, né, que tem um sistema nervoso ganglionar. Mas quem mais tem esse sistema nervoso ganglionar? Os vermes nemateumintos, como a lombriga,
temos os anelídeos, então minhocas, representante dos anelídeos aí, temos os moluscos, certo? Moluscos, nesse caso, vamos falar aqui dos moluscos, né? Não cefalópodes, então temos aqui um representante, um caracol, e aí temos aqui os artrópodes, né? No caso dos artrópodes, temos aqui um representante, né? Um inseto, pode ser um inseto, um aracnídeo, um crustáceo. Esses animais, galera, eles têm um sistema nervoso ganglionar. O que é um gânglio? Gânglio já é uma aglomeração de neurônios. Ainda não é um cérebro, tá? Não é um cérebro, mas já é uma organização de alguns neurônios que formam gânglios, né? Então, você vai ter ali, olha só, gânglios cerebroides, que são aglomerações nervosas, ainda não é um cérebro, mas que já vai, né, trazendo ali um processo nervoso um pouco melhor organizado. E aí, importante dizer que no caso desses invertebrados, o sistema nervoso ele é longitudinal, ou seja, ele percorre o corpo do animal, né? Olha só, ele vai percorrer o corpo do animal e ele é ventral. Veja, o nosso sistema nervoso é dorsal, né? Ele é dorsal. Se você comparar desses invertebrados, o sistema nervoso ele é o quê? Ele é ventral. Então é uma comparação interessante aí para você que já está se preparando para as provas, para o Enem, para o vestibular, você já está com esse pensamento, né? Você que faz parte da segunda série, então é importante, né? É importante você já estar conectado com essas informações que às vezes aparecem de comparação nos exercícios. Beleza? Então o sistema nervoso é ventral nesses animais aqui e ganglionar, já tem gânglios. No caso dos moluscos cefalópodes, nós temos os polvo e a lula, né? Você já vê aqui o quê? Você já vê aqui um cérebro, né? E às vezes o aluno fala, professor, o polvo, é verdade que o polvo tem 8 cérebros? Na verdade é um cérebro, só que ele ramifica, fazendo com que cada tentáculo do polvo, ele possa agir de modo independente. Então isso é muito interessante, galera. Cada, né, ramificação dessa vai controlar um tentáculo e esse tentáculo ele pode agir ali de modo independente. E é um cérebro, gente, né, que ele vai garantir ali o que? Olha só, uma quantidade bacana de neurônios, 500 milhões de neurônios. Então veja, quando a gente olha para o reino animal, né, você sabe, você talvez já viu algum experimento envolvendo o polvo que de repente consegue memorizar, que consegue adivinhar coisas, né? Então o polvo já é um animal aí que tem um cérebro, então interessante, dentro do grupo dos moluscos, né? Cefalópodes já tem um cérebro que se ramifica, né? Fazendo com que cada tentáculo seja independente. Certo? Aqui você vê, né, o polvo é um animal fantástico, tem um grande poder também, né, aqui de camuflagem, lembrando que a camuflagem é quando ele imita as cores do ambiente, né, então tá aí, certo? As lulas também entram nesse mesmo pacote aqui de moluscos cefalópodes. E aí nós temos os equinodermos, para fechar os invertebrados, temos os equinodermos. No caso da estrela do mar, que é um equinodermo, né, veja que tem aqui um anel neural, não tem cérebro, tá, gente? Não tem cérebro, ainda é um sistema nervoso assim primitivo, digamos assim, porque não tem cérebro no caso dos equinodermos, tem um anel central, e aí esses anéis, eles se ramificam, esse anel, né, ele ramifica ali para os braços da estrela do mar, certo? E seria o quê? Um espalhamento de neurônios, uma rede nervosa, nada muito sofisticado ainda, não tem cérebro. Alguns equinodermos podem ter gânglios, tá? Mas no caso da estrela do mar a gente não vê nem gânglio aqui, né? Ou seja, é algo ainda primitivo, né? Um espalhamento de neurônios, e esse espalhamento de neurônios pelo corpo do animal, ele auxilia no processo de mobilidade, no processo de controle, né, da sua movimentação. Beleza? E aí nós vamos lá para os vertebrados. Quando a gente fala de vertebrados, nós temos lá peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. E aqui a gente pode ver, galera, a questão do sistema nervoso, né, em relação à comparação ali da evolução desse sistema nervoso, principalmente em relação a algumas regiões, né, cerebrais. Aqui você tem ali o cérebro propriamente dito, tem o cerebelo, a gente vai ver em relação ao cerebelo de uma ave que é bem desenvolvido, né? Então, vamos dar uma olhada. Aqui tem um peixe, aqui tem um anfíbio, né? Aqui tem os répteis, aves e mamíferos. Então, aqui você vai vendo o quê? Você vai vendo a evolução do cérebro. Essa parte que está em amarelo, ó, quando você olha o cérebro de um mamífero, ele é bem mais desenvolvido, né? Mas eu gostaria de chamar a tua atenção aqui, ó. Quando você olha o cerebelo de um anfíbio,
comparando com o cerebelo de uma ave, comparando com o cerebelo de um mamífero. O cerebelo é uma região, galera, do encéfalo ali que ele controla a questão do equilíbrio, né? Ele auxilia no processo de coordenação motora, de equilíbrio. E para voar, veja, por que uma ave tem um cerebelo muito desenvolvido? Porque para o voo precisa ter equilíbrio, certo? Para o voo precisa ter equilíbrio. Veja que mamíferos também têm um cerebelo desenvolvido, que a gente, né, precisa ter equilíbrio. Inclusive, a bebida alcoólica, ela influencia no funcionamento do cerebelo. Uma pessoa quando ingere muita bebida alcoólica, ela fica, né, tonta lá, os pés redondos, não consegue parar em pé. Por quê? Porque fica com os pés redondos? Porque afeta regiões ali do cerebelo. Beleza? Então o cerebelo é uma parte bem importante aí para o equilíbrio, coordenação motora. Falando agora de sentidos, né, órgãos dos sentidos de alguns animais, o olho é uma coisa fantástica, né? Ele mostra aqui imagens assim que a gente poderia passar o dia inteiro olhando, admirando, né? Então aqui, ó, o olho de um caracol, você tem aqui o olho de um crocodilo, aqui de um cavalo, né? Aqui de uma cobra piton e aqui da lhama, né? Ou seja, são órgãos, né, associados aí aos sentidos, nesse caso a visão, fantástico, muito legais, né? A questão de você ver o padrão de cada tipo de olho é algo assim muito bonito, muito bacana. Aí nós temos o caso do polvo, né? Olha só, o polvo tem um olho também bem interessante, né? A questão dos insetos, agora de repente, galera, se você não gosta de ver uma aranha, se você não gosta de ver uma mosca, então, né, avança esse vídeo um pouquinho, porque vai aparecer agora uma mosca, daqui a pouco vai aparecer uma aranha aqui na tela, e eu sei que tem gente que não gosta de ver, né? Às vezes dá um negócio meio ruim, e aí então você pode avançar o vídeo aí, beleza? Nós temos aqui, ó, os insetos. No caso dos insetos, gente, eles têm lá um par de antenas, né, função ali sensorial, 3 olhos simples, que a gente chama de ocelos. O que é um ocelo? O ocelo, ele não forma imagem, mas ele está associado à questão de percepção de luz, né? Então ele consegue perceber se está de dia, se está de noite. Esse ocelo, ele é mais um sensor em relação à foto, né, receptor, ou seja, percepção de luz. 2 olhos compostos, que são os omatídeos. Composto por quê? Composto por quê? Porque é como se fosse vários, né, sensores pequenininhos, vários olhos bem pequenininhos, todos juntinhos, né? Então a gente chama isso aqui de omatídeos. E aí a imagem é muito interessante, galera. Sabe aquelas redes de proteção, para quem mora em prédio lá, sei lá, 10º andar, você coloca aquelas redes de proteção, e aí quando você olha para fora, você tem que olhar pela rede, né? E aí você vê o que? Uma imagem toda cheia de quadradinho. É mais ou menos assim, né? Quando um inseto vai formar a imagem dele, é como se ele formasse em vários pedacinhos, né? E aí ele tem que montar aquela imagem. Legal? Então, 2 olhos compostos. E aí você tem aqui então, né, os ocelos, esses ocelos que estão relacionados à percepção somente, né? Aqui a gente consegue ver em mais detalhe, tem uma lente, olha só, o cristalino, então tem lentes cônicas, tem o cristalino, né? Então você consegue ver o quê? Os metâmeros que são fundidos, metâmeros fundidos, né? Dando origem a essas estruturas aí maravilhosas em relação à percepção aí formando os olhos de insetos. Então, tem ocelo, tem olhos compostos, beleza? Aqui agora, né, nessa borboleta coruja, você consegue ver aqui 2 estruturas que são ocelos, não são olhos, tá? Não são olhos essas estruturas aqui, elas são estruturas associadas à percepção de luz, beleza? Mas ao mesmo tempo ela auxilia no processo de afastar um predador, porque quando um pássaro vai comer uma borboleta dessa, talvez ele fique na dúvida. E pense, né? Se for uma borboleta, me dei bem, uma mariposa, me dei bem, mas se for uma coruja, me dei mal, né? Porque na cadeia alimentar a coruja come o pássaro. Então aqui você vê, né? As aranhas. Não é nosso objetivo nessa aula aprofundar, na verdade, né? Você vai ter uma aula só de artrópodes, aí a gente entra em detalhe. Nesse momento é só te mostrar que tem diversas estruturas sensoriais aí bem diferentes. Aqui só fazendo uma comparação, né? Olha como é muito próximo, né? Aqui o olho de uma coruja em relação ao ocelo dessa borboleta coruja. Isso, né, está associado ao mimetismo, quando uma espécie ela imita uma característica de outra espécie mais forte, né? Então temos aí o mimetismo. No caso dos peixes, né? Os peixes de forma geral eles têm uma linha lateral
que ela consegue dar uma percepção de distância de obstáculos, então auxilia, né? Veja, quando se fala de linha aqui, ó, lateral, ela tem ali o tubo principal, que tem as células sensoriais, tem ali um canal, e a superfície com poros ali, que vai auxiliar nessa percepção e distância de obstáculos. Mas o tubarão, na verdade, agora falando do tubarão em especial, né? A linha lateral faz parte de qualquer peixe. O tubarão em especial, ele tem outras estruturas que são muito bacanas, né? Como as ampolas de Lorenzini, que conseguem perceber pequenos, gente, estímulos elétricos. Muito legal isso, né? Temos as narinas aqui, né? Que seria ali o focinho do tubarão. Olha só que interessante, só nesse final aqui, ó. Os tubarões captam odores fracos, como a gota de um extrato de peixe diluída 1 bilhão de vezes. A gota de um extrato de peixe diluída 1 bilhão de vezes, né? Então, é um nariz muito sensível, uma narina muito sensível aí nos tubarões. Nós temos aqui, né? Nas aves, no caso águias, né, tem uma visão binocular, olhos voltados para frente, que consegue, né, enxergar ali mais ou menos a 3 km de distância, uma coisa absurda, né? Um predador aí muito interessante, lógico, para ele conseguir enxergar uma presa, né, tá voando, precisa enxergar uma presa que está lá no solo muitas vezes, então ele tem que ter uma boa visão. E aí uma visão certeira, né, para ele poder pegar essa presa. Nós temos, né, no caso das cobras, as cobras elas não têm uma audição bem desenvolvida, não tem ali o tímpano, a audição bem desenvolvida. Então você vai dizer, a cobra é surda. É, sim, as cobras de modo geral são surdas, mas elas têm o olfato bem desenvolvido. Elas têm lá aquela língua bífida, né, muitas vezes uma língua bífida, e essa língua bífida, ela, né, fica ali auxiliando na captação de odores, e aí ela encosta no céu da boca da cobra, que tem uma estrutura chamada órgão de Jacobson, que vai captar essas informações, né, para poder auxiliar no processo ali de olfato, né? Então, um olfato bem apurado, bem desenvolvido pela língua, encosta no órgão de Jacobson, onde é captado essas informações. E tem também uma fosseta lacrimal que fica entre o olho e a narina, e essa fosseta lacrimal ela consegue perceber pequenas, né, variações ali de temperatura, então é uma estrutura termorreceptora. Então, às vezes, conseguir pegar, observar, né, se tem alguma presa, principalmente à noite, né? À noite não está enxergando, mas ela consegue perceber o que? Variação pequena de temperatura para saber se tem algum roedor, né? O roedor é um animal aí endotérmico, então por ser endotérmico ela consegue perceber uma pequena, muito pequena variação, gente, de temperatura. E ela sabe então se tem alguma presa próximo dela. E a topeira, olha só o nariz da topeira, é muito legal, muito interessante, né? Bem diferente, certo? E aí a gente pode fechar essa aula, né, com um exercício. Sobre a coordenação nervosa dos animais, assinale a alternativa incorreta. Toma cuidado, ele quer a alternativa incorreta. Em mamíferos, o córtex cerebral é desenvolvido e apresenta externamente uma coloração acinzentada, devido à presença de inúmeros corpos celulares dos neurônios. Sim, verdadeiro. Quando a gente pensa num neurônio, a parte do corpo celular é onde eles se aglomeram, fica uma estrutura mais acinzentada. Então, verdadeiro. Quando a gente estudar, a gente vai ver que tem a massa branca, a massa cinzenta, mas é só você associar assim, ó. A massa cinzenta começa com C, C de cinza. C de cinza, C de corpo celular. Então, a parte do corpo celular do neurônio, onde ele se aglomera, fica cinza. Letra B. O córtex cerebral humano é a sede do pensamento, linguagem e consciência. Beleza, essa alternativa está correta também. No ser humano, o cerebelo é responsável pela manutenção do equilíbrio, né, e controle do tônus muscular. Sim, o cerebelo está associado ao equilíbrio. Inclusive, quando tem luta, né, gente, vocês que gostam de assistir luta, e às vezes o camarada recebe uma pancada bem na nuca aqui, não sei se vocês já observaram que ele desmonta, né, do nada assim ele desmonta, você fala, parece que o cara está fingindo a queda, né, caindo às vezes até meio em câmera lenta assim. É porque atinge a região do cerebelo e a pessoa perde o equilíbrio na hora. No momento que ela perde o equilíbrio, ela cai, como se a pessoa estivesse desmontando. É muito interessante, né, você observar esse tipo de impacto nessa região. Letra D. Em geral, nos invertebrados, o sistema nervoso é dorsal. Não, né, gente? Essa alternativa está falsa. O sistema nervoso de invertebrados, normalmente, vai ser um sistema nervoso o quê? Ventral, lembra? Ganglionar e ventral, normalmente, né, na maioria ali dos invertebrados. Letra E. As esponjas não possuem células nervosas típicas
Esponja não tem sistema nervoso, não tem ali nenhum neurônio para contar a história. E os quinidários, né, apresentam neurônios dispostos de modo difuso, espalhado pelo corpo. Perfeito esse item, então incorreto, letra D. Então, galera, essa primeira aula foi só para a gente dar uma comparada. Vocês perceberam que eu falei de artrópode, falei de inseto, não foi uma ideia assim a gente aprofundar, vai ter uma aula só para isso, né? Mas só para você perceber que tem o quê? Diferentes tipos, né, de estruturas sensoriais aí nos grupos animais. Beleza? Espero vocês então na nossa segunda aula. Um grande abraço e até mais. Tchau!